Esse podcast é apresentado pela revista Bravo. Eu só posso salvar a mim mesmo, assim. Eu não quero salvar ninguém, não quero mudar ninguém, mas eu quero incomodar. E talvez provocar uma mudança que seja da pessoa. Não eu virar e falar, ó, você tem que parar de fumar, ou você tem que parar de beber. O meu texto, como tem umas quebras que não são normais no português, ou usam a palavra com outro sentido, acaba confundindo, mas é tipo, Tom Zé, tô te confundindo pra te esclarecer. Só não sei do que. Cada um busca o seu, que eu acredito nisso, que é individual. A gente morre só. Ninguém pode morrer pela gente, ninguém pode nascer pela gente. Eu não quero salvar ninguém, não quero mudar ninguém, mas eu quero incomodar. Quero fazer a minha parte e pronto, assim, saca? Porque são muitos problemas, né? Tem uma galera que, tipo, quer resolver a Cracolândia. Se nem o governo do estado, nem a prefeitura de São Paulo, rico pra caralho, com toda a capacidade técnica, profissional, logística, de tudo, não conseguiu em 30 anos, o que eu posso fazer é só sinalizar e provocar mesmo. Esse é Átila Fragoso, artista baiano radicado em São Paulo, que trabalha com intervenções urbanas. É um dos autores do Paulestinos, coletivo que tem forte impacto comunicativo e se dissemina nos espaços públicos por meio do lambe-lambe. Também assina trabalhos de cenografias e videoprojeções em projetos inclusivos. Além de artista visual, também é percussionista e integra os projetos Pagode na Lata e Birico, ambas iniciativas que mesclam cultura, redução de danos e geração de renda na Cracolândia. Eu sou Pedro Garcia de Moura e o episódio de hoje é uma parceria do podcast Emoção Criativa com a Companhia Mungunzá de Teatro, onde convidamos diferentes artistas que vivem ou trabalham no território central da cidade de São Paulo, conhecido como Boca do Lixo ou Cracolândia. São pessoas que já passaram por diferentes graus de vulnerabilidade social e que integram o elenco da peça Cena Ouro Epidermia, um retrato cênico da região. Além de oferecer uma experiência narrativa de criação colaborativa, a peça abre espaço para que os participantes tenham no teatro uma oportunidade de trabalho, compromisso e autoconhecimento como artistas. A série completa com as entrevistas vai acontecer num outro podcast chamado Emoção Criativa Cena Ouro, e será um mergulho na individualidade artística de cada participante, para que dentro da coletividade da peça possamos enxergar sua potência através do método da emoção criativa. E assim como o espetáculo Cena Ouro, as entrevistas aqui são um convite para a desconstrução de estigmas sociais, uma possibilidade de aproximação e um deslocamento da posição com que se olha o mundo à nossa volta a partir do contato com o outro. Quem circula pelo centro de São Paulo provavelmente já foi impactado pelos lambe-lambes do projeto Paulestinos. Um cangaceiro futurista à espreita na selva de pedra, ou frases com pensamentos e provocações como "a pontinha de esperança, fumei", que nos fazem olhar duas vezes e despertar do transe e do corre do dia a dia. O Átila tem uma relação íntima com o território da Cracolândia e já teve seus problemas com dependências de substâncias. Mas ele faz parte do time que conseguiu não só se recuperar, mas trabalhar em várias iniciativas que levam arte para a região e transformação para as vidas que são impactadas por elas. Uma dessas iniciativas é o Pagode na Lata, uma roda de samba composta por artistas e militantes de diversos coletivos que atuam na região, e que logo se abriu para que usuários também pudessem tocar. Foi na primeira vez que eu fui nessa roda que eu entendi na prática o conceito de redução de danos, de cuidar das pessoas, do usuário, enquanto ele ainda está dependente de uma droga. Uma hora numa roda de samba era uma hora menos usando crack, além de uma oportunidade de socializar e de trocar ideia. Mas o que será que une todos esses projetos do Átila? Quando eu perguntei para ele qual a primeira cena que ele se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação, já dá para ver que a arte é o veículo que consegue transportar ele para todos esses lugares. Eu sou baiano, né? Fiquei na Bahia até os 11 anos. Fui criado pela minha avó, minha tia, que é minha madrinha também. E um momento que eu lembro, assim, tinha uma parte na casa da minha avó, que era a casa antiga, onde tinha um fogão a lenha. E nessa cozinha antiga
Ficava uma mesa bem grande, essas mesas de jantar, de banquete, que era para a família toda, mas só ficava essa mesa, num lugar mais abandonado, assim, da casa, né, era uma casa bem grande. E eu colocava as panelas em cima e eu ficava tocando percussão nessas panelas. Tipo como se eu estivesse em cima de um trio elétrico, cantando, tocando. Eu devia ter uns 5 anos, 6 anos. O que que você sentia ali naquele momento? Cara, eu sentia que eu gostava muito de tocar, de tirar o som dos instrumentos, assim, né, no batuque, tipo bateria, percussão. Gosto até hoje. Como eu me sinto melhor, assim, é tocando. Eu esqueço de tudo mesmo e fico ali só naquele looping. Tipo um transe? Tipo um transe, mas não é um transe. Eu toco também na ayahuasca, por exemplo, e é diferente. Aí realmente é um transe e tal. Eu acho que é de você fazer uma coisa que você gosta muito, assim, sabe? Tipo, meu, eu gosto muito de fazer isso, eu podia fazer isso sempre. Isso não me cansa. Não é chato. Eu não vou cansar disso. Tanto é que eu sou ex-usuário de crack. Eu fiz um uso leve, dei uma pisadinha aí nesse mundo, ali no final da década de 90, 98, 99. Um dos efeitos colaterais de quem usa crack é virar evangélico. E o que me fez parar o uso, assim, foi ir para a igreja, né, e o que me segurou na igreja foi a música. E eu tocava de manhã, à tarde e à noite, sábado e domingo. Troquei um vício pelo outro, assim, sabe, tipo, meio um vício, assim. Minha mãe era viva na época, ela até falava assim: "Pô, você parou de andar com a galera lá e agora não sai de dentro dessa igreja?". Sim, então é tipo, quando você tá tocando, você tem um prazer, um pertencimento, um propósito, tudo junto. Pra mim é, cara, tocar, acho que é até melhor que o sexo, porque, sei lá, o sexo acaba envolvendo várias outras coisas, né, tipo, principalmente outra pessoa, pelo menos uma no mínimo. É difícil, né, você lidar com as pessoas, né, tipo, com o instrumento não, você tira o som que quiser dele, com as pessoas não é assim, né. Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra? De qualquer tipo, livro, música, filme. Uma das que me deixou: "Caralho, isso é muito foda", a obra foi do Olafur, lá no Sesc, que era uma sala toda cheia de fumaça. E você entrava nessa sala e você não conseguia ver nada além da fumaça. Um outro conceito de arte ali, sei lá, pra mim antes a arte era uma escultura, o Olafur trabalha bastante com escultura, mas essa instalação dele aí pra mim foi a coisa mais louca, assim. Foi entrar na obra de arte, né, e desaparecer lá dentro. O Átila falou aqui de uma obra do artista dinamarco-islandês, ou islando-dinamarquês, Olafur Eliasson, conhecido por suas instalações gigantescas que desafiam a percepção sensorial e exploram a interação entre natureza, tecnologia e ser humano. Na descrição do episódio eu também coloquei o link para um documentário sobre ele chamado Space is Process, ou O Espaço é o Processo, disponibilizado no canal do YouTube da produtora do filme, com opções de legenda geradas automaticamente em português. Você descrevendo parece um pouco da tua relação com a música. Quando você fala dessa obra, que é uma obra que subverte o que você enxerga que é arte. Porque artes visuais muitas vezes é vista como uma coisa assim, distante, né? Diferente da música. Principalmente se você toca, a música você entra dentro dela e você se funde. Você próprio falou aqui, comparando com o sexo, que é tipo uma fusão com a música, com o instrumento. Fico aqui viajando se essa obra do Olafur não te mostrou uma relação com a arte visual, que era uma relação que você, sei lá, só sentia com a música. Sim, com certeza, eu acho que é isso, deu ali como espectador me integrar na obra dele. Achei muito foda. Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Foi quando eu comecei a fazer os lambes, assim mesmo. Quando eu comecei a fazer as frases, que eu comecei a fazer os lambes, do paulistinos, né, a mistura de paulista e nordestino, eu e o Renoir começamos a fazer esse rolê em 2012, esse cangaceiro futurista.
explorando ali a metafísica no que é a arte, o que é a vida, o que é o sonho, o que é o tempo, o que existe e a essência do que existe. Tipo, o que é o tempo e qual a essência do tempo. Questionar, assim. E em 2015 eu vim trabalhar de novo na Cracolândia, coordenar um projeto aqui junto com Braços Abertos que se chamava Casa Rodante, que era um ateliê na rua. E eu voltei pro território, nessa volta, assim, eu fiz muita amizade aqui no fluxo, né, na Craco. Eu chegava pra trampar, sempre trombava alguém que já pagava uma pinga pra mim. Tinha um bar que eu gostava muito, que era do seu Fernando, um português que morava aqui. Isso foi desapropriado já há alguns anos. Tinha uma cachaça boa lá, uma Três Fazenda ou a Tatuzinho, que era da década de 70, assim, que tava lá no bar dele, que o pai dele tinha comprado e ele ia vendendo, assim, tinha muita cachaça ainda. Eu fiquei alcoólatra nesse rolê. E eu fui fazer curso de meditação chamado Vipassana, que fica 10 dias em silêncio, lá no Rio de Janeiro. Eu fui nesse rolê de meditação, eu tive uns insights assim de fazer umas frases para colocar na rua. Acho que a partir daí eu comecei a fazer um trabalho, mesmo dentro do Paulestinos, mais autoral, assim, sabe? Quando eu coloco uma frase na rua, por mais que seja num poste ou que seja um prédio, eu me sinto ali pleno. E o dia que eu me senti mais assim, depois desse processo aqui na Craco, eu fui morar em Ribeirão Pires. Foi uma das indicações que eu tive de tratamento, que era sair daqui do centro e ficar mais num rolê natureza, tal, perto de umas árvores, para dar uma descarregada. E eu fiz uma terapia, uma limpeza, assim, ayurvédica, que chama Panchakarma, que é a grande limpeza, que é 21 dias você só come coisa cozida, não pode comer nada cru. É mó dieta restritiva, assim, saca? Durante esse processo, falavam pra mim que eu ia sentir minha mente limpa, tipo, meu corpo limpo e minha mente limpa. E eu achava que era mó viagem, assim, tá ligado? Meu, mó balela, né? Tipo, essa galera Haribo aí. E realmente eu me senti limpo e com minha mente limpa. Eu quis sair pra colar lá em Ribeirão Pires, falei: "Meu, hoje eu vou sair pra colar, tal". E quando eu estava colando, eu senti assim: "Meu, é isso que você tem que fazer". É a minha expressão mais forte, assim, sabe? Colocar uma frase na rua e de repente uma pessoa ter um insight ali pra vida dela ou dar uma questionada na rotina. Isso é uma das coisas que eu mais gosto. Tô falando com um monte de pessoa agora, sem abrir a boca, sabe. Tipo, tem um monte de pessoa lendo uma frase minha, pensando, refletindo, se questionando. É como se o meu passado reverberasse no presente, literalmente. Tá acontecendo agora. Alguém me marca no Instagram, isso acontece diariamente, algumas vezes por dia, eu tô lá roubando a atenção dessa pessoa, incomodando, de certa forma. E qual que é o objetivo? Incomodar mesmo, cara. A arte tem que ser um incômodo, principalmente a arte urbana, a arte que tá na rua. Um tipo de arte, que é a arte pública, que a pessoa não escolhe ver, igual a propaganda, ninguém escolhe assistir uma propaganda. Para você assistir um programa de televisão ou você sair de casa, você vai trombar uma propaganda no caminho, no ponto de ônibus, tal, e ninguém pergunta se você quer assistir uma propaganda. Tá lá antes, você pula, se quiser, senão você assiste até o final. E eu acho que o meu trampo vai nesse rolê da contrapropaganda. Só que a propaganda vende uma mentira, né. Um comercial de cerveja, a lata não é a que é vendida. O de Danone, o Danone não é o Danone que é vendido. É um mocap criado para aquele comercial. O lance do marketing, da propaganda é sempre vender mentiras. E o meu trampo não é vender verdades, é compartilhar a minha neurose com a cidade, nos lugares que eu vou, meus questionamentos. Antes eu acho que eu também tinha umas frases que, sei lá, era mais cagando regra, falando que as pessoas tinham que fazer e tal. Eram poucas, mas também não uso mais. Hoje minha ideia é provocar, incomodar, questionar, mas também com carinho, com afeto, com amor, com sutileza.
Eu adoro quando alguém lê o meu lambe e fala: "Não entendi". Ou a pessoa lê e fala: "Meu, já li isso 3 vezes diferente". Me satisfaz. Uma vez um artista que chama Jaime Prades, famoso, renomado da cena antiga aqui de São Paulo, virou pra mim e falou assim: "Cara, a primeira vez que eu vi o trampo de vocês, do Paulestinos, eu vi aquele cangaceiro na moto do Kaneda, né, do Akira, e um monte de questão, o que é a arte, o que é a vida, o que é o certo, o que é o errado". Ele falou: "Cara, eu saí dali, tipo, meio tonto, assim, zureta. Caramba, o que que é isso?". Eu gosto disso, de dar uma tela azul ali na cabeça da galera, pra ver se dá uma reiniciada no sistema. E por que você quer reiniciar o sistema das pessoas? Eu nem quero, eu só espero provocar. A gente cai numa rotina muito fácil, sabe. O ser humano é o ser que mais se adapta a condições adversas no globo. Só vê que a gente tá em tudo, né, tipo, na neve, no deserto, em cima da montanha, na palafita, na floresta, então a gente vai se adaptando e a gente vai se condicionando a essas coisas. E quando a gente pega uma cidade igual São Paulo, que as pessoas acordam, vão trabalhar, pegam um transporte público lotado, fica ali horas para chegar, trabalha igual um condenado, volta para casa já está escurecendo de novo. Saiu, estava escuro, clareando, volta, tá escurecendo. E a pessoa só quer chegar em casa, só quer descansar e fica nessa roda do rato ali, só correndo, 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 sem saber onde vai chegar, sem rumo. Pra ter um dinheiro, pra ficar de folga, na verdade todo mundo trabalha pra não trabalhar, né. As pessoas trabalham pra tirar folga, pra tirar férias e pra se aposentar, pra ficar sem trabalhar. Só que nesse meio aí eles se matam, a gente vai se matando de trabalhar, se deixando engolir pela vida, assim, né. Então, talvez o meu trabalho seja pra, de repente, as pessoas se questionarem e conseguir respiros. Dar uma reiniciada, tipo, não no sistema capitalista, que eu acho que, tipo, o sistema capitalista vai continuar existindo, entendeu? É isso, as relações são de compra e venda, oferta e demanda, não vai conseguir mudar isso. Mas eu acredito que a gente consegue mudar individualmente. Então, primeiro eu busco a mudança em mim. Pode ser que alcance outras pessoas. Então, sei lá, se o Lambe gera para uma pessoa uma mudança nela, eu já escutei diversos depoimentos. Um foi de uma amiga, Lisa, que ela tinha terminado um relacionamento bosta, assim, estava muito mal, e ela não conseguia superar aquilo. Ela viu um lambe que era releva que eleva. Ela falou: "Cara, eu li seu lambe e o lambe me ajudou muito a falar: 'Meu, é isso, eu tenho que relevar que, tipo, vai vir um monte de coisa e eu tenho que me elevar'". E ela conseguiu uma mudança ali de pensamento e de comportamento que eu não tinha nem noção quando eu estava escrevendo esse lambe. Mas eu sei o que era pra mim aquele lambe, o que eu queria com aquele lambe, mas eu consegui muito mais do que eu imaginava. Que é isso, quando coloco uma frase na rua, ela começa a ganhar outros sentidos, além do meu. Ela só vai ficando mais rica. Pra mim é muito isso, assim, sabe, tipo, estimular as pessoas a ler. A gente vive num país de analfabeto funcional, nem a galera que faz faculdade de direito interpreta um texto bem na prova da OAB, tanto de gente que não passa na prova da OAB e fez ali 5 anos de direito, 4 anos, sei lá, e não consegue ler. O meu texto ainda, como tem umas quebras que não são normais no português, ou usam a palavra com outro sentido, acaba confundindo, mas é tipo: "Tom Zé, tô te confundindo pra te esclarecer, só não sei do quê". Aí cada um busca o seu, entendeu? Que é individual. A gente morre só, ninguém pode morrer pela gente, ninguém pode nascer pela gente. E eu tenho que viver por mim, eu só posso salvar a mim mesmo. Eu não quero salvar ninguém, não quero mudar ninguém. Mas eu quero incomodar. E talvez provocar uma mudança que seja da pessoa, não eu virar e falar: "Ó, você tem que parar de fumar, ou você tem que parar de beber". Eu não quero, mas eu posso te questionar de outras formas, que de repente, sei lá, a pessoa pode até parar de fumar. Vou saber? A gente não sabe às vezes o que incomoda as pessoas. Acha que a necessidade é uma, mas se a gente pergunta e escuta,
vai ver que a necessidade é totalmente diferente do que a gente esperava. Como eu não ser um caga-regra na vida das pessoas, como a minha poesia, o meu texto, a minha arte, não ser uma coisa para cagar regra ou impor alguma coisa, porque a única coisa que eu quero impor é a leitura. Se eu tô colando um lambe, eu tô impondo ali uma leitura para a pessoa que ela não esperava. A partir dessa leitura, talvez uma possibilidade de questionamento, de autocrítica. A gente tem muita crítica construtiva para os outros, mas para a gente não consegue muitas vezes se autocriticar e muito menos aceitar uma crítica de outra pessoa. Acho que ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta de ser mandado alguma coisa. "Você tem que fazer isso, vai fazer aquilo". Acho que é mais no já pensou nisso? Já pensou desse jeito? Tem um lambe que eu gosto muito que é "Não acredite, questione". E serve pra tudo, até pra mim. Eu falo para as minhas filhas: "Vocês têm que duvidar e desconfiar de tudo, assim. Até do que eu tô falando aqui, vocês têm que questionar, duvidar e tirar suas conclusões". Não é também, tipo, eu não acredito em ninguém, não confio em ninguém. Diferente, né. Tem pessoas que a gente confia e isso é posto, assim, sabe. A gente até zoa aqui que, tipo, confiança não é uma coisa que se ganha, é uma coisa que se perde. Sei lá, eu vou confiando nas pessoas, às vezes eu perco a confiança. Mas sei lá, cara, eu acho que eu vou mais nessa brisa aí de questionar mesmo, sabe? Me questionar. A minha sensação, ouvindo a tua história, que eu acho que você tem uma relação com a arte, que é se fundir, né. Acho que tanto da música, quanto quando você citou o exemplo do Olafur, é como se você tivesse a capacidade de se fundir com a arte. Digamos assim, consumir essa substância da arte e deixar ela dentro do seu sistema. E eu achei interessante que você citou 2 exemplos que você se desviciou, se libertou de um vício através da arte. No primeiro caso é quando você substituiu um vício pelo vício da música. No outro, quando você conseguiu limpar sua mente, você ocupou essa mente com a arte, das frases, toda essa visão que você teve. Para mim, te ouvindo, é como se você tivesse entendido que a arte, quando se funde com a pessoa, ela tem a capacidade de desviciar. E eu acho que também você traz uma visão de que existem vícios mais saudáveis que outros, como se você agora tivesse numa cruzada, numa batalha para viciar as pessoas em se questionarem e questionarem o sistema que está em volta delas, né. Então quando você fala da tua relação com os cartazes, eu enxergo quase que como se fosse um grupo de apoio descentralizado para usuários dependentes da venda da sua mão de obra para o capitalismo. Eu entendo como se você tivesse ali oferecendo oportunidades da pessoa se desviciar nessa dependência inconsciente, que eu acho que é como se você fosse trazendo para a consciência da pessoa como é que ela mantém a individualidade dela, né. É, e nesse rolê também, né, sei lá, se a gente vai pegando por esse lado, tipo, das pessoas estarem ali dormindo, engolidas por essa realidade que talvez nem seja a realidade. O que que é a realidade? É o que a gente enxerga, mas o que a gente enxerga é uma imagem que é formada no fundo do nosso cérebro. O cérebro está processando uma coisa e dizendo que aquilo é aquilo. Então a gente enxerga de um jeito, outros bichos enxergam de outro jeito, né. Quando eu vou na ayahuasca também, pra mim ali é muito mais a realidade. Se aqui fosse esse lugar que a gente tá todo mundo aqui com esse pacto social, esse sonho coletivo, está estabelecido essa dimensão aqui, e vamos ficar aí até ir pra outro rolê aí que ninguém sabe o que que é. Mas fica todo mundo querendo adivinhar isso. É uma questão que é sempre, tipo, posta assim, né, tipo: "Existe vida após a morte?". E é isso, a gente está preocupado com a vida após a morte e não vive a nossa vida, que é o que a gente tem agora, né, esse presente aí. Mas como a gente vive esse presente também sem ser inconsequente? Sei lá, a gente vai cair num uso abusivo através desse discurso, por exemplo? Por quanto tempo isso vai se sustentar, sabe? Tem pessoas que estão na Cracolândia aí há 30 anos vivendo o momento, né. Quando você fala, eu entendo quase como se você enxergasse o poder de vício, de alienação que o sistema capitalista tem
de produzir, às vezes, pessoas tão zumbi, né, quanto qualquer droga. Uhum. É, então, pra mim, eu vejo essa galera que pega o metrô lotado, trem lotado, muito mais como um zumbi do que a galera aqui da Craco. Eu acho que aqui na Craco existe esse bagulho do zumbi muito pela aparência. É tirar o resto da humanidade que essas pessoas têm, transformando elas no zumbi, que não pensa, tal, que só segue aquele instinto lá do zumbi. Mas pra mim é a galera que tá aí pegando o ônibus, é tipo tão zumbi quanto, sabe. Infelizmente, assim, fazendo uma coisa achando que você ainda vai ter uma meritocracia ali, que você vai ser reconhecido pela sua proatividade, saca. Entendo exatamente, por isso que eu trouxe esse ponto, porque eu entendo muito que a tua arte é como se fosse uma tentativa de tratamento para esse tipo de zumbi, sacou? Boto fé, cara, não tinha pensado nisso aí, mas interessante, eu vou explorar isso. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho? Pô, pra mim é o fogo amigo, sabe. Eu estava conversando até com o Léo, daqui do Munguzá. Eu não me importo mais se a polícia vai fazer uma ação, se o prefeito quer tirar a Cracolândia daqui, se o governador quer levar a Cracolândia pra lá, se a polícia vai invadir, se vai ficar aqui. Eu falei pra ele: "Só não quero que o fluxo venha de novo pra frente do teatro, porque fica muito pesado pra gente trabalhar aqui. A gente já tá num lugar pesado que é a região da Craco. O fluxo é como se fosse o olho do furacão. Tô no território já há 9 anos, ininterruptos, assim, segunda vez que eu moro aqui. Acho que acaba tendo uma coisa que é o fetichismo pela pobreza aqui da Cracolândia, que é muito difícil pra mim engolir, aceitar ultimamente. É uma galera funcionária pública, mora nos Jardins ou lá no Butantã, Higienópolis, vem pra cá de 15 em 15 dias, cagar uma regra, fazer uma merda e ir pra casa ficar cagando regra pelo WhatsApp. É o que mais me desgasta e fico pensando assim, saca? Tipo, me coloca em xeque assim, falo: "Velho, será que eu quero continuar aqui nesse território? Será que eu quero continuar vindo aqui para o teatro, comprando essa briga? Compro essa briga? Será que eu falo para essas pessoas reverem a culpa dela em outro lugar? Que eles estão fetichizando a Cracolândia, falando que a Cracolândia é uma festa. Esse lugar é uma miséria, cara. É uma desgraça humana. Pessoa usando droga na chuva, no frio, dormindo na rua, na chuva, no frio e sem um teto. Isso não pode ser bonito, não pode ser legal. Vou com pagode na lata, na Craco, porra, uma galera fica animada, tem 1000 pessoas lá. Vem umas 10 ali, fica com a gente, 20, é menos de 1%, ou é 1%, 2% ali do fluxo que vem com a gente. E a gente proporciona aquele momento de felicidade, faz uma festa que dura 1 hora e meia, 1 hora, e sai andando. E as pessoas continuam ali, sofrendo, fumando, tomando chuva, passando frio, tretando, com fome, com sede. Isso não é legal, cara. Não é bonito, não é uma festa. Eu que não queria ir numa festa assim. Queria propor pra galera que fala que Cracolândia é uma festa, vim passar o réveillon aí. Faz a festa de réveillon aí. Faz seu aniversário lá no Fluxo. Chama sua família, seus amigos pra ir lá. Agora vem a galera fumar uma flor no Fluxo e depois volta pra casa lá pra dormir no cobertor. Tem que vir fumar pedra, cara. Sou a favor dessa galera aí dos Jardins, Zona Oeste. Vem pro Fluxo passear e fuma pedra. Passa uma semana lá pra ver se é uma festa mesmo, porque é muito fácil falar que é uma festa a miséria dos outros, a desgraça dos outros. É tipo ter zero empatia, só festa. Porque a vida dessas pessoas é uma festa, e eles vêm pra cá fazer festa, mas quando eles saem não tem festa. Pode até estar tocando música, mas não é festa, não é legal.
não é feliz, não é alegre, não é bonito, não é. Essa galera emocionada, que tem todos os seus privilégios, recebe seu 13º, férias, auxílio cacete que for, vale refeição, pra vir falar que a Cracolândia é uma festa. Festa é a vida deles, lá nos Jardins. Fico puto, velho, desculpa. Por isso que tem mais me minado, assim, nos últimos tempos, sabe. Tipo, ainda bem que eu faço terapia, toda semana vou pra terapia. Faço meus rituais aí, mas é muito difícil lidar com essas pessoas, assim, saca. Realmente eu fico pensando, falo: "Cara, tipo, talvez seja melhor eu me afastar um pouco, vou lá para o Maranhão ficar lá". Aí a galera falou assim: "Porra, mas você acha que lá no Maranhão não vão ter pessoas também que vão encher seu saco, pá?". Eu falei: "Cara, pode até ter, mas eu vou estar na praia, lá na areia tomando uma cerveja, não no meio da Cracolândia sendo roubado". A sensação que eu tive te ouvindo é que, na verdade, esse outro grupo que você falou, eles são viciados em outra droga, um outro tipo de alienação, que é como se você ainda não tivesse aprendido a, não vou dizer ajudar, porque eu acho que seu trabalho não é sobre ajuda, que é sobre se conectar. Mas é como se você ainda não tivesse desenvolvido algum tipo de tratamento para esse tipo de vício, dá essa sensação. É, total, velho. Porque no final são seres humanos viciados, como efeito da opressão, e oprimir também vicia, né. Só que gera um outro tipo de efeito colateral, mas o que eu acho é que a arte, principalmente para quem é artista como você, é o melhor jeito de conseguir uma mudança em escala, né, que eu acho que o que você faz é justamente, você opera na escala. Você não está ali num trabalho individual, por mais que você tenha os seus projetos que atuam muito mais ali na individualidade, eu acho que você próprio falou quando alguém te tagueia, você está operando não só em escala, mas de maneira assíncrona, ou seja, você não precisa nem estar vivo para o teu trabalho estar tendo impacto. Então, na verdade, eu enxergo muito esse teu desconforto como uma possibilidade artística de oferecer tua capacidade de desviciar. Essa galera, o que eles são privados é isso, é de compaixão, de incapacidade de se conectar com outros seres humanos e que isso no final gera, cara, um deserto interior. Você falou aqui alguns minutos explicando toda uma coisa, mas você tem a habilidade de sintetizar aquilo numa mensagem textual e visual que consegue, fazendo uma engenharia reversa, ir aos poucos desconstruindo tudo isso que você está falando, sacou? Total. Eu vou muito mais nesse rolê, assim, principalmente esse ano, me comprometi a não brigar em grupos de WhatsApp. Esse vício é complexo, né? Cara, eu discutia bastante, acabava saindo de grupo, de coletivo que eu participava e depois me colocavam de novo no grupo. E esse ano eu prometi que não ia brigar em grupo, tô conseguindo. Eu tô fazendo a minha parte do meu trampo, assim, saca? Eu não quero me meter nos problemas de ninguém. Às vezes eu fico olhando, assim, as coisas acontecerem, e se fosse em outro tempo eu já ia estar me metendo, ia ajudar a fazer de algum jeito, tal, não sei o quê. E esse ano eu prometi que não vou comprar essa daí, preciso fazer as minhas coisas, resolver os meus problemas, porque são muitos problemas, né. Tem uma galera que, tipo, quer resolver a Cracolândia. Se nem o governo do estado, nem a prefeitura de São Paulo, rico pra caralho, com toda a capacidade técnica, profissional, de logística, de tudo, não conseguiu em 30 anos, o que eu posso fazer é só sinalizar e provocar mesmo, sem me emocionar e achar que tipo: "Nossa, vamos fazer um bagulho que vai ser". Pode fazer coisas fodas, né, igual aqui, a gente tá num processo de uma peça que é foda, mas é foda pra quem? Primeiro pra gente, que tá fazendo, e depois pra quem assistir. E quem não assistir não vai nem saber o que que é. Não adianta a gente achar que a gente tá transformando, revolucionando o bagulho, sendo que é isso, a gente tá aqui para os nossos, falando pra quem tá perto, que é o importante.
sem esse rolê de querer salvar a humanidade e se perder, né. Que é tipo encontrar a solução para a humanidade e a gente nem se encontrou. Qual foi a coisa mais importante que aconteceu ou que você já ouviu de alguém que, pelo contrário, te ajudou no momento de questionamento? Acho que uma das coisas mais importantes foi fazer o trabalho da empena do samba, a homenagem ao samba paulista que eu fiz aqui em São Paulo, ali na estação do metrô Vila Prudente. São 2 painéis na fachada lá do museu. Um tem 44 metros por 8 e o outro tem 7 por 11. E chama São Paulo, Cúmulo do Samba. Também é uma provocação, porque o Vinícius de Moraes falou que São Paulo era o túmulo do samba. E numa conversa com um amigo, Raulzito, a gente estava fazendo um trampo que era o painel do Paulo Freire ali na Barra Funda, e ele falou: "Pô, São Paulo, cúmulo do samba", né, que eu estava falando pra ele: "Meu, é muita coisa, é muito sambista". Ele falou: "É o cúmulo, que o cúmulo é o acúmulo". Tá lá ainda na fachada do metrô, um monte de gente tira foto, tal, mas mais do que isso são sambistas que ainda estão viva ou vivo, ficam muito felizes de serem homenageados, de ter ali a cara deles num painel que homenageia o samba paulista. Isso para mim foi muito importante e me dá muita força, assim, né, porque acho que acaba misturando o meu trabalho artístico de arte de rua, o meu trabalho de arte urbana e o meu trabalho de música no pagode, na lata. Numa coisa ali em homenagem a essas baluartes do samba paulista. Então ter conhecido a neta da madrinha Eunice, do seu Carlão do Peruche, a galera da Lava Pés, sobrinha ou a neta da tia Cida dos Terreiro, me mandou uma mensagem falando que ela tinha ficado muito feliz, por já tá bem velhinha, mas ela queria ir pegar o metrô para ir ver ao vivo lá. Para mim foi um portal que abriu, assim, para essa velha guarda do samba, para a história do samba paulista. Também é uma coisa que eu comecei a fazer na rua, primeiro trampo meu na rua foi sobre música, né, eu colava uns lambres sobre a música brasileira, e aí voltar a fazer sobre o samba é muito legal, e acabar conhecendo as pessoas que eu homenageei, o filho, a filha, a neta, o neto, é muito gratificante. E eu sinto que é uma das coisas do meu trampo, que é caminhar para esse rolê da educação de guerrilha, ensinar a história, falar um pouco de quem foi, mostrar a cara dessas personagens de resistência. Eu fiquei muito feliz de fazer isso e de também fazer sozinho. Paulestinos eu faço com Renoir, mas na pandemia o Renoir deu uma parada e eu continuei fazendo só. E acabou sendo bom, assim, sabe, me empoderei mais do trabalho, puxei mais a responsabilidade pra mim. O fato de estar sozinho te bota nessa responsa que se eu não fizer, ninguém mais vai fazer. Se eu não colar um lambe no poste, não tem uma inteligência artificial que faça isso ainda. Talvez um dia tenha, mas por enquanto tem que ser eu. E que conselho você daria para você quando estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da sua busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno? Não para, vai fazendo que depois você vai encontrar um sentido. Só faz. Não fica planejando, escrevendo, teorizando. Primeiro faz, depois vai vir isso daí naturalmente, tá ligado? Eu não fiquei muito questionando o que eu estava fazendo quando eu fui pra rua. Fui, fiz. Eu não queria saber qual movimento que eu pertencia, se eu conhecia outra galera que colava. Eu fui porque eu precisava daquilo. Eu não sabia o porquê. Talvez não saiba ainda, mas o Paulestinos hoje ele tem 11 anos de caminhada. Uma história, já tem a sua trajetória, um legado, já tem textos, sei lá, tese, já tem um monte de coisa escrita. Eu não preciso mais falar assim, sabe? É isso. O trampo fala por si. E quanto mais falar e caminhar sozinho, para mim melhor.
Uma das coisas que eu faço com o meu trabalho é, eu não vendo os lambes. Se alguém quiser comprar, eu vendo, mas eu não oferto. O que eu faço é, se alguém quer os lambes, eu mando o link e a pessoa imprime e cola, e dá uma colaboração voluntária. Fora isso, eu já vou fazer painel. Então, se alguém quiser que eu faça um painel, pá, vou e faço. Mas nesse rolê dos lambes é mais de compartilhar mesmo, saca? Pega aí, cola, pensa aí no seu, o que que você gostaria de fazer. Gostaria de fazer um desenho, gostaria de fazer uma outra frase. O que que você quer? Qual o diálogo que você vai abrir com a rua? O que que você quer falar para a rua? Acho que a partir disso, ter outras pessoas colando também. Acho que na pandemia eu comecei a fazer isso e também recebi um feedback de um monte de gente que falou: "Cara, tava em depressão, pensei em me matar, comecei a colar seus lambe, consegui ficar menos ansioso, mais de boa e voltar a tatuar". Pelo menos umas 3 pessoas, assim, que deram uns relatos bem fortes, assim, sobre a importância de ter colado lambe na rua durante a pandemia, como redução de danos, né, psicológicos para a saúde mental deles. E eu fico feliz porque é isso que faz para mim também, colar um lambe. Não que substitua a minha análise, mas para mim é terapêutico sair, colar um lambe, tipo, encontrar uma pessoa na rua, eu gosto. E também gosto que outras pessoas tenham essa experiência, sinta a vibe, comece a fazer o próprio rolê. Mas tem um brother aí que ele tá colando uns lambe lá em Curitiba que, meu, ele cola mais que eu, velho. Todo dia ele posta uns lambe assim que ele colou, pá. Agora uma mina lá do Ceará falou: "Meu, posso colar seus lambe aqui?" Eu falei: "Demorou". Tá colando lá também. Então vai multiplicando o trampo assim, sabe? Acho que eu também vou multiplicando meus talentos. Trabalho com lambe, eu sou músico, agora tô virando ator da Munguzá, e sou arte educador, faço um monte de coisa aí, sou poeta, me envolvendo em várias áreas, né, da arte. Trabalho com cinema, sou pós-produtor, finalizador de cinema. Faço parte de várias bolhas, assim. Eu conheço uma galera do teatro, uma galera do cinema, uma galera da arte urbana. E aí, às vezes, dá uma preguiça também, que aqui em São Paulo tem esse bagulho da maioria da galera da arte urbana não se cumprimentar. A galera só cumprimenta quem conhece, assim. É uma coisa bem estranha. É uma das coisas que eu não gosto em São Paulo, é quando você tá com um amigo e vem alguém, cumprimenta essa pessoa e finge que você não existe. Ou vem alguém, me cumprimenta, eu tô com alguém, a pessoa finge que aquela pessoa não existe e sai andando. Eu acho um comportamento bem paia, assim. Não gosto disso. Fui para o Maranhão agora, uns meses atrás, e uma das coisas que eu mais gostei foi de ter isso de novo, sabe? Das pessoas chegarem e cumprimentar, meu. Cumprimento é grátis, não paga. Pra falar: "Oi, tudo bom?". Existe um blasesismo aqui que é difícil. Parece que o mundo é a zona oeste e o centro de São Paulo. Parece que todo mundo tem os mesmos acessos, as mesmas possibilidades. E não é, né, o Brasil é bem maior, São Paulo é bem maior. Fico de cara que tem uma galera que não conhece quase nada de quebrada, assim, em São Paulo. No máximo de quebrada que foi o Morro do Querosene. Tem o nome de quebrada, mas é um pico boy também, né, se for ver assim. Adoro São Paulo. Eu adoro viver aqui, eu amo a cidade, o tamanho, as quebradas, adoro ir pra zona leste, pra zona norte, pra zona sul, pra zona oeste, mas sabendo que é maior do que isso daqui, né. E mesmo o centro, assim, né, tipo, tem gente que nem cola aqui na Craco, por medo, né. Enfim, acaba que a cidade tem o seu tamanho, né, tem o tamanho de cada um, onde a gente alcança, da onde a gente conhece. Cara, eu tenho uma sorte muito grande que eu sou bem considerado e chego e saio de qualquer quebrada, colando meus trampos e todo mundo, tipo, me convida para ir em outras quebradas. Então eu tenho muita sorte pelo meu trampo mesmo, de lambe, de poder chegar e dialogar ali, as pessoas se identificarem de alguma forma e eu ter esse dispositivo relacional, assim, que é os lambe que eu carrego. Além de ser legal também, que eu sou legal, pô. Ando meio amargurado, mas não sou chato.
Que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo? Vai sem medo, se joga aí, velho. Não tenha medo de errar. Minha criança acho que era muito medrosa, tinha muita timidez, e isso já foi já. Ainda bem consegui curar essa criança aí. Agora ela tá mais suave. Nessa conversa com o Átila, ele contou como sua relação com a arte produz uma sensação de ser transportado para um lugar diferente, quase uma espécie de transe. Era assim quando ele tomou contato com a música e a percussão e depois se estendeu para sua relação com a arte visual. Devido aos desafios que encontrou ao longo da sua vida, ligados à dependência de substâncias, primeiro com crack e depois com álcool, ele teve que aprender a lidar com o vício e como se libertar dele. E isso sempre se deu quando ele conseguia trazer a arte para perto dele. Seja quando se dedicou intensamente à música, substituindo um vício pelo outro, como ele contou, ou quando começou a colar seus lambes pelas ruas. Ele entendeu muito bem como se desviciar, e parece que ele quer fazer o mesmo com as ilusões e os vícios da nossa sociedade, que nos impedem de ser quem somos. A cineasta Ana Mulaert, nossa entrevistada do episódio 9, fala sobre algo muito parecido, mas de outra perspectiva. Ela fala dos protocolos aos quais a gente está submetido, de como, por exemplo, uma mulher deve se comportar, e que muitas vezes repetimos esse script sem nos questionar. E o que a Ana tenta fazer através das suas histórias que quebram essa quarta parede é fazer a gente compreender isso. Já o Átila tem uma outra técnica para fazer a gente despertar desse transe, ou dessa bad trip. Ele quer confundir. E nessa confusão, quando a gente está tentando voltar para a nossa zona de conforto, é que a transformação pode acontecer. É um pouco da mentalidade hacker do artista visual Denilson Baniwa, nosso convidado do episódio 29, que tinha essa mesma visão de buscar as brechas do sistema para inserir a narrativa indígena na história brasileira. Só que no caso do Átila, é hackear o nosso próprio sistema. Conversando com o Átila, eu me identifiquei muito com essa postura dele. E me dei conta que, de certa maneira, essas conversas aqui no podcast são uma tentativa de fazer a gente se desviciar em posturas internas, de autodesvalorização e de não compreensão da nossa potência. Por isso eu tento conversar com pessoas que conseguiram se conectar com essa potência através da criatividade e ver se na trajetória delas existe algum aprendizado que a gente pode trazer para a nossa vida. E o que o Átila me trouxe foi a perspectiva de como esse estado interno de não enxergar a potência e o valor, tanto próprio quanto do outro, é uma cegueira e principalmente um vício da nossa sociedade doente. E é bem como o Átila falou, a gente não pode despertar ninguém, mas a gente pode provocar. E quando ele diz que está confundido para esclarecer, só não sabe do quê, é justamente que esse quê tem que vir de dentro da gente. Vai ser sempre um quê diferente para cada pessoa. E isso que é o mais bonito do processo dele, porque ele não dá as respostas. Ele deixa um espaço para que a gente complete por nós mesmos, usando as suas provocações como veículo para entrar nesse nosso mundo interior e sair com uma possível transformação de lá. Só com esse respeito e autonomia que é possível fazer alguém deixar um vício. Só a própria pessoa tem esse poder de libertação. E não é à toa, é uma visão muito parecida com a do cantor Nego Bala, entrevistado do episódio 31, o primeiro da série Cena Ouro, que também tem uma relação muito íntima com a região da Cracolândia, onde ele nasceu e cresceu, e que é fortemente inspirado pela obra de Paulo Freire. Como os grandes arquétipos de mestres que falam de maneira cifrada para deixar os aprendizes terem a epifania da descoberta, a arte e a poesia do Átila se encontraram na arte de guerrilha urbana, para oferecer um possível caminho de despertar do nosso transe coletivo, em que, como sociedade, não somos capazes de enxergar a humanidade dentro de nós e ao nosso redor. Você pode ver o trabalho do Átila nas suas redes sociais e espalhados pelo centro de São Paulo, além de, cada vez mais, em outras cidades do Brasil. Na descrição do episódio, além desses links, você também vai encontrar mais informações sobre o mural Cúmulo do Samba, na estação do metrô da Vila Prudente. Se você gostou desse episódio, você pode seguir e dar nota na sua plataforma favorita. Se você acha que alguém que você conhece pode gostar do tipo de reflexões que a gente faz por aqui, compartilhe. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem são feitas pelo Fabrício Zava. E a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelo, o nosso convidado do primeiro episódio. A idealização da parceria e direção de produção para a série de episódios da Cena Ouro é do Léo Aquio e conta com o apoio do Teatro de Container Mungunzá e o Museu da Língua Portuguesa.
A realização do espetáculo Cena Ouro Epidermia é da Companhia Mungunzá de Teatro e do Sesc São Paulo. E no site ciamungunzá.com.br você encontra mais informações sobre a peça e sobre o grupo. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.